Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavra EBD. Eu sou seu professor André Bernardo e nesta semana nós estamos estudando a lição de número 5 da classe dos adultos. A revista é a revista do segundo trimestre de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. O comentarista dessa revista, desse trimestre, é o nosso pastor Elianai Cabral. A palavra-chave desta lição é liberdade. O que significa liberdade? Vamos ver a etimologia da palavra liberdade. Olha só, no grego antigo, o conceito de liberdade possui a palavra eleuteria. Originalmente referencia-se à liberdade de movimento, de se movimentar, a capacidade do corpo se mover sem restrições físicas internas e externas. Com o tempo, o significado se expandiu para abranger a liberdade de um sentido mais amplo, incluindo a independência política e autonomia pessoal. Olha só, a etimologia da palavra, então, liberdade, ela revela uma evolução do conceito que nós lemos, eleuteria, que desde a ausência de restrições físicas até a condição de não ser escravo e a autonomia individual. Então, liberdade, o conceito de liberdade, a partir da palavra grega eleuteria, significa liberdade de movimento, independência dos movimentos e autonomia, ou deixar de ser escravo, ser livre, podendo ir e vir. O texto áureo desta lição diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a lição está baseada neste verso que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escrita em João capítulo 8, verso 32. E nós vamos saber que liberdade é essa. Quem é a verdadeira liberdade? Quem traz a verdadeira liberdade? A verdade prática desta lição diz o seguinte: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, o Verbo divino, ele representa a verdade. E quem é o Verbo divino? Jesus Cristo é o Verbo divino e se manifestou na história para trazer liberdade, nos libertar do pecado. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulo 7, do verso 16 ao verso 18, depois do verso 37. Depois nós vamos para o capítulo 8, do verso 31 até o verso de número 36. Faça a leitura pausadamente, leia mais de uma vez, em mais de uma tradução, se você tiver. Anote as palavras de maior complexidade, faça uma pesquisa dessas palavras para que você tenha total inteiração do texto bíblico para a ministração da aula, para a participação da aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos agora para a introdução da revista. Se você tiver a sua revista, então você pode usar a sua revista para acompanhar a leitura, ou se você não tiver com a revista, não tem problema, acompanhe a nossa leitura. Olha só, o Senhor Jesus simboliza a verdade, é o que nós identificamos na verdade prática, que é apresentada no Evangelho de João. Por que o Evangelho de João é diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas? Qual a diferença do Evangelho de João para esses outros três evangelhos? É que João foca especificamente em Jesus Cristo, na manifestação do Senhor Jesus para a sua igreja. Olha só, como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade, e por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo objetivo desta lição é descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro objetivo desta lição é pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Primeiro ponto da nossa lição: Jesus, a verdade em Jerusalém. O primeiro assunto diz da Galileia para Jerusalém. Se nós olharmos desde o primeiro capítulo, nós vemos que Jesus saiu da Judéia, foi para Samaria, de Samaria foi para a Galileia, da Galileia ele volta para
Jerusalém, para a Judéia, para Jerusalém. E neste lugar, então, está acontecendo uma festa. E aí nós vamos nos deparar com a seguinte situação. Olha só. A palavra-chave deste assunto, da Galileia para Jerusalém, diz obediência. Jesus, ele sempre foi movido pela obediência. E a quem a Jesus obedecia? Ao Espírito Santo. Jesus obedecia ao Espírito Santo. E eu quero fazer uma aplicação desta palavra-chave, trazendo para você a seguinte situação. Quantos são aqueles que agem em desobediência, dizendo que é Deus quando não é Deus? Dizendo que Deus está falando quando Deus não está falando? Dizendo que é o Espírito Santo que está movendo quando não é o Espírito Santo que está movendo? Nós vemos uma diferença e uma aplicação disso na vida de Jesus. Jesus sempre fez a vontade do Pai, nunca a sua própria vontade. Olha só, o capítulo 7 do Evangelho de João narra que Jesus, ciente das ameaças de morte dos judeus em Jerusalém, permaneceu na Galiléia inicialmente, contrariando o conselho de seus irmãos. Jesus sabia que a sua ida a Jerusalém seria guiada pela vontade do Pai, em total obediência ao Pai. Não era porque os seus irmãos carnais haviam falado ou porque alguém estava falando. De jeito nenhum. Jesus em nenhum momento mudou a sua direção por causa de falácias, de narrativas de outras pessoas. Mas ele sempre esteve em obediência ao Pai, como demonstrado em outras passagens. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Então Jesus estava na Galileia, foi para Jerusalém no momento da festa. A afirmação de que seu tempo ainda não havia chegado referia-se ao momento de sua entrega, crucificação, morte e sepultamento, cumprindo assim a justiça divina, mais uma vez, sendo obediente à missão que lhe foi dada. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. João capítulo 7, verso 3 a 6. Nós vemos aqui neste verso a confirmação de que nem os seus irmãos carnais, irmãos de Jesus, acreditavam na sua palavra, no seu ministério. Mas nem isto fez com que Jesus mudasse, porque ele era obediente. Segundo assunto, a verdade na festa dos tabernáculos. Jesus se apresenta como a verdade na festa dos tabernáculos. A palavra-chave desse assunto, então, é ensino. Jesus, ele vai trazer um ensino para as pessoas durante aquela festa. E nós queremos, então, fazer também uma aplicação dessa palavra-chave, dizendo para você: ensina os teus filhos, ensina você que domina a palavra de Deus, você que tem a sua família, não deixe de ensinar, mas ensinar coisas boas. Nós temos visto hoje em dia tantas pessoas ensinando coisas erradas. E, irmãos, para coisa errada tem muita gente fazendo, muita gente trabalhando, mas ensinar o correto, poucos têm ensinado o correto. E justamente é o ensino da palavra que vai trazer o fortalecimento para a sua igreja, para o seu departamento, para a sua vida, para a sua família. É através do ensino de Jesus. E Jesus, então, ele passou o seu ministério, a sua missão, fazendo o quê? Ensinando o povo, ensinando os seus discípulos. Olha só, Jesus evitou o contato com o público até subir ao templo durante a festa dos tabernáculos. Então começou a ensinar, consciente da divisão de opiniões a seu respeito. Jesus declarou que a sua doutrina não era sua, mas daquele que o enviou. Jesus estava cumprindo uma missão. Jesus estava mostrando exatamente aquilo que não era dele, mas era do Pai, o Pai que havia mandado. Olha só, embora muitos o vissem como um profeta, não aceitavam como sendo o Verbo encarnado de Deus. Seus ensinamentos traziam a única verdade desconhecida pelo mundo, como ele próprio afirmou: eu sou a verdade. Olha só, vejamos os comentários do povo sobre Jesus, desconhecendo quem ele era de verdade. Olha só o que diz o verso. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Mas Jesus é a verdade.
Por quê? Quem engana, uma hora, um momento, será descoberto. Quem mente, em um momento, ele será descoberto. Mas quando a verdade é empregada, a verdade traz libertação, a verdade traz mudança, a verdade transforma, a verdade liberta. E é o que Jesus fez. É o que Jesus fez e é o que Jesus faz através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, não pregue mentira, pregue a verdade. Ensine a verdade. Terceiro assunto do primeiro ponto, vivendo na verdade. Jesus, ele veio a este mundo, assumiu a forma de homem, mas ele não pecou, porque ele vivia a verdade. A palavra-chave desse assunto é origem. Qual era a origem desta verdade, deste ensino de Jesus? Olha só, a doutrina abordada e ensinada por Jesus tem origem em quem? Em Deus, no Pai. No Pai. Qual é a origem da sua ministração? Qual é a origem dos seus ensinamentos? Qual é a origem das suas conversas alheias? Ela vem do Pai ou ela vem do diabo? Tem muitas pessoas que estão apresentando uma palavra, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que é mentira, um evangelho que alimenta o seu ego, mas nós vemos na missão de Jesus, ele em nenhum momento alimentou o ego de ninguém, mas ele trouxe a verdade. E a verdade ela confronta, a verdade ela confronta os nossos erros. Jesus, ele confrontou os erros do povo, os erros da humanidade, mostrando, olha, se não for através deste caminho, se não for através desta verdade, não existe salvação para a sua vida. Olha só, dele, porque não buscava glória para si mesmo. Tem muitas pessoas apresentando o evangelho, dizendo que é o evangelho de Deus, mas na verdade não é. É o evangelho do diabo, o evangelho do anticristo, para enganar as pessoas, trazendo falsas sensações e emoções para as pessoas. Ele era essencial que o povo compreendesse a verdade revelada por Deus em Cristo. Jesus é a própria verdade. Essa verdade, através do Espírito Santo, está presente hoje. Se você for ministrar a palavra, que seja a verdade. Não precisa enfeitar, não precisa inventar. Não, está tudo revelado. Jesus deixou tudo para nós. Deus deixou tudo para nós através da sua palavra. Olha só o que diz o texto. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha. Jesus não estava inventando uma nova doutrina. Jesus não estava inventando algo para alcançar o ego das pessoas. Não. A palavra que ele estava trazendo não era dele, era daquele que havia enviado, quem Deus havia enviado Jesus. Aleluia. Se alguém quiser viver a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. João capítulo 7, verso 16 a 18. Segundo ponto da nossa lição, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Jesus é a verdade diante de qualquer autoridade. Jesus é a verdade. Guarde isso no seu coração. Jesus é a verdade diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer autoridade, seja ela opressora ou não. Jesus é a verdade. O primeiro assunto diz a verdade no episódio da mulher adúltera. Vamos comentar um pouco a respeito deste episódio. Os irmãos sabem, né, deste momento em que os escribas e fariseus levaram uma mulher diante de Jesus para que Jesus então julgasse a respeito da atitude daquela mulher. A palavra-chave deste assunto é intenções. E eu quero fazer uma aplicação desta palavra. Intenções. Qual tem sido as suas intenções em relação ao evangelho de Jesus Cristo? A sua intenção é financeira? A sua intenção é uma intenção desejando status sociais? A sua intenção é intenções carnais? Meros prazeres terrenos? Se as suas intenções são essas, tome cuidado, porque Jesus, ele não tem parte com pessoas que agem desta maneira. Se você está mentindo com a intenção de querer galgar uma posição, meu amigo, mude agora. Imediatamente mude agora. Porque quando chegar o tempo de Deus da sua vida, ele vai te usar. Você não precisa mentir, você não precisa inventar, você não precisa mudar, aleluia, o evangelho, a palavra de Deus para alcançar as multidões. Se não for através do Espírito Santo, nada acontece. Se Jesus não estiver na frente, nada acontece, porque ele é a verdade. É a verdade de Jesus, aleluia, manifestar através do Espírito Santo, que vai fazer com que as multidões venham te ouvir. Então, qual tem sido as suas intenções? As intenções dos fariseus
né, dos escribas era justamente de condenar a Jesus, chamar Jesus de um mentiroso, de um falso profeta, de um falso Messias. Mas Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece o coração dessas pessoas que têm agido errado, que têm intenções malignas dentro do coração, aleluia. Olha só, no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus, representando a verdade, é desafiado pelos líderes judeus. Eles trazem uma mulher pega em adultério para que Jesus a julgue, tentando colocá-lo contra a lei de Moisés e a lei romana. Jesus conhecia a intenção dos acusadores. Ah, acusador! Ah, você que fica aí denegrindo a palavra de Deus, você que tem uma intenção maligna, denegrindo o evangelho de Jesus. Jesus te conhece. Jesus só está te dando corda para no momento certo ele puxar. E quando ele puxar, será tarde. Será tarde, então te converte. Olha, Jesus sabia exatamente qual era a armadilha dos escribas e fariseus. Jesus responde de um jeito surpreendente. Ele desafia a quem não tivesse pecado a atirar a primeira pedra. Essa passagem mostra que a verdade que Jesus traz nos faz reconhecer os nossos próprios erros. Se o evangelho que está sendo pregado, ele não trouxer, aleluia, um reconhecimento dos nossos erros, esse evangelho é um evangelho falso. Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta a nossa vida, ele confronta o nosso caráter. E ao fazermos isso, encontramos o perdão e a liberdade dos nossos pecados. Olha só, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha a intenção do maligno de querer deturpar o ministério de Jesus Cristo. Encontra-se em João capítulo 8, verso 3 a 5. Segundo assunto, Jesus, a verdade revelada. Jesus é a verdade revelada para mim e para você. A palavra-chave deste assunto é resistência. E eu quero fazer uma aplicação aqui. Precisamos resistir às afrontas do maligno. Tem muitas pessoas que não estão resistindo, homens e mulheres que têm o desejo de fazer a obra, que assumiram até uma responsabilidade, mas por causa de uma afronta de A ou B estão desistindo. Mas Jesus resistiu. Jesus, ele foi fiel, fiel até a morte. Se Jesus foi fiel e fiel até a morte, por que você não pode suportar? Por que você não pode aguentar? Por que você, aleluia, está sofrendo desse jeito? E falando, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar. Jesus, ele foi fiel, irmão. E você acha que a vida de Jesus foi fácil? Foi flores? Não. Nós vemos que todo o ministério de Jesus foi só acusações e perseguições, mas Jesus resistiu. Jesus foi até o fim. Jesus foi até o fim para realizar a obra. Jesus foi até o fim por causa de mim e de você. Então você não pode desistir, você tem que resistir. Olha só, a história da mulher pega em adultério mostra como os líderes judeus resistiam à verdade de Jesus, o que Jesus representava. Os judeus, eles resistiam à verdade que Jesus apresentava, dizendo que Jesus não era Deus, dizendo que Jesus não era o Messias, dizendo que Jesus era usado pelo inimigo, dizendo que Jesus estava os enganando. Mas Jesus, ele resistiu. Como eles resistiram à palavra de Jesus, Jesus resistiu à afronta deles, Jesus resistiu à perseguição deles. Olha só, essa verdade não é falha, porque não é uma ideia exposta por um homem comum. A verdade de Jesus, ela não é uma verdade exposta por um homem comum. É a verdade apresentada pelo Verbo de Deus. Olha só o que diz a palavra. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis. E tendes vistos. João capítulo 14, verso 6 e verso 7. Se nós conhecermos a Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade revelada para nós enfrentarmos as lutas, para nós enfrentarmos as acusações, para nós enfrentarmos as perseguições dos inimigos. E nós vemos claramente, Jesus enfrentou, mas ele foi fiel, ele resistiu. Os falsos profetas resistiram à verdade. Aleluia, mas Jesus também resistiu à mentira deles, porque ele é a verdade. Terceiro assunto, a verdade que o mundo precisa conhecer. Não é essa verdade que alguns têm pintado por aí, que têm se colocado nas redes sociais
trazendo uma verdade que não liberta, trazendo uma verdade que não mostra a verdade que está dentro do ser humano. Aleluia. Mas Jesus é a verdade que o mundo precisa conhecer. Olha só, a palavra-chave é procurar. Procurar. Nós precisamos procurar por esta verdade. Aleluia. Olha só, as pessoas buscam a verdade em lugares errados. Então procuram na onde? Procuram na ciência, na filosofia, no esoterismo, em vários caminhos que não levam a Deus, achando que vão levar a Deus, mas está levando para a condenação, está levando para o inferno. Nós precisamos procurar o evangelho, um evangelho sério, um evangelho que transforma, um evangelho que confronta os nossos erros, mas traz libertação. Um evangelho, aleluia, que confronta o nosso pecado e mostra a verdade para nós. Mas essa verdade vai trazer libertação, essa verdade vai trazer transformação, essa verdade vai trazer mudança para a sua vida. Muitas pessoas tentam encontrar a verdade na filosofia. E o que é a filosofia? A filosofia ela apresenta apenas conceitos de escolhas e ações. Muitos tentam encontrar a verdade na ciência. Mas a ciência acredita que depende de evidências e observações, experimentações para encontrar a verdade. E muitos buscam, né, encontrar a verdade no esoterismo, mas o esoterismo ele entende que a verdade ela é através da reencarnação espiritual, para encontrar essa verdade, através de experiências de reencarnação. Mas isso não é a verdade. A filosofia não tem condições de nos trazer a verdade, porque não vai mudar a nossa vida, não vai transformar a nossa vida. A ciência é a mesma coisa e o esoterismo é a mesma coisa. Olha só, mas o mundo precisa entender que existe uma única verdade divina. Somente uma verdade divina é capaz de mudar a vida do ser humano e trazer liberdade para este ser humano. Ela está completa em Deus. E ao mesmo tempo se relaciona com o mundo através de Jesus. Somente através de uma comunhão real com Jesus, o Salvador, alcançaremos a verdade única, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda caráter. Não é na filosofia, não é na ciência, não é no esoterismo. Pessoas que têm buscado nestes lugares, que têm procurado a verdade nestes lugares, elas estão ainda perdidas. Elas estão ainda procurando, porque isso não sacia, não transforma, não liberta, mas as prende mais e mais. Olha só, olha o que diz Colossenses: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É só através de Jesus Cristo. Chegamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. Se você está conosco até este momento do vídeo, eu quero lembrar você mais uma vez. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei, deixe o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos à sua disposição para tirar as suas dúvidas, ok? Então inscreva-se em nosso canal, faça parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo, que você pode participar, não precisa pagar, você vai participar de uma escola teológica que você não precisa pagar por isso e você vai aprender grandes lições espirituais para a sua vida. Então faça parte. O que nós estamos apresentando para você é apenas uma preparação para você estar alinhado, afiado para a participar da escola bíblica dominical ou para você ministrar. Cada assunto que nós apresentamos é uma ministração, é um ensino, é uma pregação que você pode tirar para você poder usar quando você quiser. Olha só, Deus tem te dado uma grande oportunidade, então faça parte da nossa classe preparatória. Inscreva-se em nosso canal. E quando você se inscreve, você passa a fazer parte da nossa corrente de oração. Todos os dias nós temos o compromisso de orar pela sua vida, pela vida da sua família. Então participe conosco. Terceiro assunto, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Todos nós pecamos. Você pode até discordar, ter o seu assunto, mas de acordo com a palavra de Deus, a humanidade está fadada ao pecado. Então todos nós, mesmo aquele recém-nascido hoje, ele já nasce em pecado. Não por causa das relações sexuais, nada disso. Mas o pecado está entranhado em nosso DNA. E o único que é capaz de libertar o pecador é Jesus Cristo. Olha só, o primeiro assunto diz: a verdade que liberta. A verdade que liberta é Jesus. A palavra-chave desse assunto é permanência. Olha só.
A história da mulher pega em adultério está ligada ao que Jesus fala em João capítulo 8, sobre o que liberta o homem do pecado. Olha só, se o pecador se arrepende e continua fiel a Jesus, sua vida estará segura. Então, para que nós possamos viver uma vida sem o pecado, precisamos permanecer fiéis ao Senhor Jesus. O pecador ele só vai ter a sua vida segura, liberta do pecado, permanecendo fiel a Jesus. Então, nós precisamos permanecer. Ah, André, mas a luta está muito grande. Ah, professor André, você não sabe o que eu passo dentro da minha casa, com a minha família, o que eu passo no trabalho, o que se passa dentro da minha cabeça. Realmente eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe, Jesus sabe. E ele está dizendo para você através deste ensino: você precisa permanecer fiel. A vida de Jesus, o ministério de Jesus não foi fácil, foi de perseguições. A vida dos apóstolos não foi fácil, foi de perseguições. O início da igreja de Cristo não foi fácil, foi de perseguições. E nós temos vivido perseguições até os dias de hoje. Mas nós precisamos permanecer. Não por causa da perseguição, mas por causa do pecado. Precisamos permanecer. Ele conhecerá a verdade e essa verdade o libertará da escravidão do pecado. Você vai conhecer a verdade e esta verdade, a verdade é essa que nós estamos pregando aqui, que nós estamos ensinando aqui, vai libertar você da escravidão. É o que nós vimos lá. O que é liberdade? É libertação da escravidão, de algo que prende você, de algo que retém a sua vida, que faz com que você não se movimente. É justamente isso que nós estamos falando. Encontrar Jesus é a verdade que quebra todas as correntes do pecado e traz liberdade. De que maneira específica o conhecimento da verdade em Jesus liberta uma pessoa da servidão do pecado, conforme mencionado no texto? É através do verdadeiro encontro com Jesus Cristo e a permanência na sua palavra. A pessoa conseguirá se libertar do pecado. Eu não sei qual o pecado, qual o seu pecado, qual o seu problema, qual a situação que você está, mas você, sendo você, você já é um pecador, como nós mencionamos. Então você precisa se libertar, você precisa de Jesus, a verdade revelada, o verbo que se fez carne, habitou entre nós e trouxe o ensinamento e trouxe a liberdade para as nossas vidas. Olha só, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 31 e 32. Segundo assunto, o que é a verdade? Muitos hoje falam, não, a verdade é a minha verdade. Então, esta é a verdade que eu vivo. Mas, conforme a palavra de Deus, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Olha só, no Evangelho de João, a verdade não é uma ideia filosófica abstrata. De jeito nenhum. A verdade que Jesus fala é a verdade que tem poder de libertar as pessoas do controle do pecado. Essa verdade mostra e se revela quando nos aproximamos de Jesus. Então, quando você se aproximar de Jesus, você vai compreender que esta liberdade que Jesus ensinou e que ele mesmo, com a sua própria vida, ele demonstrou para nós, ela vai te libertar do controle do pecado. Daquilo que você acha que não é, Deus vai mostrar para você que é. E você vai compreender. Você vai passar a ter uma visão, um entendimento espiritual. E você vai compreender. Olha só. Primeiro, essa verdade nos confronta. A verdade de Jesus, Jesus, que é a própria verdade, ela nos confronta. Segundo, essa verdade nos faz reconhecer. Quando nós somos confrontados pela verdade de Jesus, através do Espírito Santo, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos inferiores e que nós, aleluia, precisamos de Deus, de Jesus, que é superior. Terceiro, essa verdade nos liberta. Então, esta verdade vai nos libertar do pecado, vai nos libertar daquilo que nos aprisiona. E quarto, essa verdade nos dá uma nova vida. Jesus quer te dar uma nova vida. Jesus quer te dar uma nova vida. Olha só, qual a principal diferença entre a verdade apresentada no Evangelho de João e a verdade discutida na filosofia? Qual é a diferença? Olha só, a principal diferença é que a verdade descrita por Jesus não é um conceito intelectual humano. Ela é divino. Ele é divino, vem do próprio Deus. Olha só, mas é uma verdade divina do Verbo encarnado, Jesus.
que tem o poder de libertar do pecado e transformar vidas. Enquanto a verdade filosófica se refere apenas a ideias, conceitos e narrativas. Ou seja, é a sua verdade, é a minha verdade. Então essa é a verdade que é soberana. Mas nós vemos na palavra de Deus que nem a sua nem a minha é a verdade, porque todos nós pecamos, todos nós estamos fadados ao erro. E somente a verdade é apresentada por Jesus, que pode nos libertar de verdade, nos trazer a libertação. Porque quem busca na filosofia, quem busca na ciência, no esoterismo, está procurando liberdade através de uma verdade encontrada por esses meios, mas não vai encontrar. Você não vai encontrar. A única verdade é Jesus. Terceiro e último assunto da nossa lição. Que lição maravilhosa, irmãos. Não deixe de assistir todo o vídeo. Olha que lição maravilhosa. Se nós nos encontrarmos com Jesus, nos entregarmos para Jesus, nos entregarmos a esta verdade, seremos verdadeiramente livres. Olha só, a Bíblia nos mostra que, por causa do pecado de um homem, toda a humanidade se tornou prisioneira do pecado e está sobre o poder do diabo. Ah, André, professor André, não, eu não estou sobre o poder do diabo. Será que não? Faça uma análise sobre a sua vida, nas coisas que você tem feito, nas atitudes que você tem tomado, se você não tem sido induzido pelo inimigo. Quando você fala mal de alguém, murmura, quando você não é grato a Deus, quando você acha que todos os caminhos levam a Deus, você está sendo dominado pelo inimigo e você não sabe. Olha só, a humanidade distante de Deus está escravizada pelo pecado e sob o poder do inimigo. Agora, a verdadeira liberdade em Cristo leva a humanidade à semelhança com Ele e à influência do Espírito Santo, libertando do poder de Satanás. Jesus é a liberdade para a humanidade. O sacrifício, a missão dele foi justamente trazer libertação para a humanidade, para que sejamos semelhantes a ele, influenciados pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo, para sermos libertados da opressão do maligno. Olha só, o poder de Deus transforma o caráter das pessoas, anulando a dívida. A verdadeira liberdade em Cristo faz o ser humano se parecer cada vez mais com ele enquanto vive na terra. Então, é nós vivemos na terra sendo semelhantes a Jesus em tudo que ele fez, em tudo que ele é. Olha só, de acordo com o texto, qual a condição da humanidade sem Deus e o que acontece com aqueles que alcançam a verdadeira liberdade em Cristo? Olha só, sem Deus, a humanidade está presa no pecado. Está presa. Nós estamos falando do quê? De liberdade. Liberdade. E essa liberdade só pode vir do céu. Não pode vir de narrativas humanas, de conceitos humanos. Olha só, agora, aqueles que alcançam a verdadeira liberdade em Cristo se inclinam para o Espírito Santo e ficam livres da influência de Satanás. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus quer te dar uma nova vida. Jesus quer te dar uma nova vida. Aleluia, porque ele é a verdade que liberta. Partimos agora para a conclusão desta lição. Olha só o que diz a conclusão destacada na revista. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo se mantêm na sua verdade, não estando mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é importante que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Aleluia! Olha só, reveja todos os pontos que nós comentamos. Ponto 1, Jesus, a verdade em Jerusalém. Ponto 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. E ponto 3, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Faça parte da nossa classe preparatória. Inscreva-se em nosso canal. Eu espero você na próxima aula. E lembre-se que não senta para aprender, não está preparado para ensinar. Guarde isso no seu coração.